A Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Cooperativismo, tem a honra de recebê-los para o webinar Implantação de Programas de Compliance e LGPD em Cooperativas, Desafios Práticos, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do Natal Solidário. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Luiz Augusto Braga, presidente da Comissão de Cooperativismo da OAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Boa noite a todos e a todas. Com grande satisfação, estamos dando prosseguimento ao nosso evento, agendado, através da Comissão de Cooperativismo da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, em parceria com o Sistema OCESP, grande parceiro da nossa instituição no que se trata do tema cooperativismo. Hoje falaremos sobre a implantação de programas de compliance e LGPD em cooperativas, desafios práticos. Contamos com a presença do Dr. Rafael Freitas de Oliveira, membro da Comissão Estadual do Cooperativismo e também membro da Comissão Nacional do Cooperativismo, advogado de cooperativa, também que será o nosso mediador e expositor. E também contamos com a presença do Dr. Fernando Santiago, PhD, membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados, a quem já antecipadamente quero agradecer, externar os meus profundos e sinceros agradecimentos por aceitar este convite e nos brindar com a vossa presença. Com certeza, será um evento de grande galhardia, de grande brilhantismo. Deixo aqui a condução dos trabalhos agora para o Dr. Rafael, nosso parceiro de sempre. Muito obrigado, Dr. Rafael. Boa noite a todos. Obrigado, presidente Dr. Luiz Augusto, pelo convite que muito nos honra de poder compartilhar um pouco da nossa experiência. Obrigado, doutor Fernando, mais uma vez, por aceitar e nos honrar com a sua presença, compartilhar o seu profundo conhecimento em matéria de privacidade de dados. Também agradeço especialmente o presidente da OAB de São Paulo, doutor Caio Augusto, presidente da OAB Nacional, doutor Felipe Santa Cruz, e o professor doutor Ronaldo Gáudio, presidente da Comissão de Cooperativismo da OAB Nacional. Agradecemos ainda o apoio da UCESP, do Aramis Montinho, da Andréa Matos e da Helenita, por viabilizar o nosso principal palestrante, aos colegas da UCB e da Cenicop que nos prestigiam, e também aos colegas da FIA, da pós-graduação de Compliance, que também nos prestigiam com a sua presença, os colegas da COP, o presidente da COP, Dr. Márcio Vale, aos seus diretores executivos, Pedro Matos, aos nossos líderes, Geraldo Gomes, Thais Arashiro. Dito isso, meus caros, a nossa proposta hoje é compartilhar aspectos práticos, diretos, assertivos, na implantação de um programa de compliance que seja eficaz e que seja integrado com uma prática de proteção à privacidade de dados pessoais. Então, na nossa exposição, nós daremos 3 dicas principais. 3 dicas que, se observadas, certamente lhes permitirão ter um programa implantado, sem obstáculos internos, e ainda permitir uma boa prática de proteção aos dados pessoais. Vou compartilhar, então, com todos agora aqui uma apresentação para nos auxiliar. Antes de falarmos da implantação de um programa de compliance, é importante nós entendermos rapidamente o que é compliance, para depois dizermos como implantar o programa de compliance. Então, primeiro de tudo, o exercício da atividade profissional, ele segue, a sua competência segue o que a gente chama de CHA, o conceito de conhecimento, habilidade e atitude.
Então, a forma que a atividade profissional é desempenhada dentro da cooperativa é orientada pelos valores dessa organização. E essa prática reiterada vai criar a sua cultura. É a cultura que principalmente vai nortear a atitude dos profissionais, a atitude dos gestores, e aí gerar um resultado. E aí, o mais importante é que estes valores sejam formados à luz da ética. A ética, que nada mais é que, na filosofia, o estudo do certo e do errado. Então, é o jeito prático que a cooperativa resolve os seus problemas. É o jeito prático que ela toma as suas decisões. Então, uma dica importante é desenvolver os valores, deixar claros quais são os valores de conduta que vão nortear a atitude dos profissionais e permitir que eles tenham os valores para decidirem, que eles tenham um julgamento pautados na ética e na moral. Na atividade profissional, nós temos, principalmente na atividade cooperativa, 4 grandes linhas de defesa, que se aplicam também à sociedade empresária. Primeira linha de defesa é a gestão de pessoas e o controle interno. Conjunto de controles que vai limitar a atividade dos departamentos de finanças, contabilidade, as áreas comerciais, né? Tudo isso é de suma importância para organizar os empregados, para organizar os fornecedores, para organizar os parceiros e os cooperados na busca do resultado positivo da cooperativa, que busca a sobra bruta. E aí um ponto interessante, a sociedade cooperativa, ela pode buscar o lucro. Acho que existe uma certa confusão sobre o conceito de finalidade econômica e a finalidade lucrativa. Mas a sociedade cooperativa, como atua no domínio econômico, como parceira do Estado, como entidade que busca a promoção da igualdade social, a distribuição de renda, a integração de pessoas e a eliminação desnecessária de intermediários, ela pode sim buscar lucro. Ela pode ter sim finalidade lucrativa, pode ter uma margem no exercício do ato cooperativo, até porque sem isso se inviabiliza a sua atividade. Então, a gestão de pessoas, a liderança e os controles internos são de suma importância. A segunda linha de defesa é o engajamento da alta gestão, é o engajamento do conselho de administração, dos órgãos societários, no cumprimento de preceitos éticos, na adoção de valores no exercício da atividade cooperativa, na prática do ato cooperativo, que estejam em linha com o benefício social, que estejam em linha com a famosa agenda ESG, com políticas ambientais, com políticas sociais, distribuição de renda, promovendo a dignidade da pessoa humana. Então, é de suma importância que a alta gestão queira e entenda os benefícios éticos no exercício da sua atividade, porque isso permitirá a implantação de programas de compliance à luz de um código de conduta. Por fim, as últimas linhas de defesa da atuação cooperativa, né? Auditoria interna, auditoria externa e os órgãos regulatórios. A gente costuma dar um enfoque maior aqui nossa segunda linha de defesa para os programas de compliance, especialmente com relação ao engajamento da alta administração, ao engajamento da diretoria, dos gerentes, dos coordenadores, porque isso é vital para mobilizar pessoas e criar uma cultura, um conjunto de valores para se tomar decisões, para se resolver problemas, sem violar a legislação e a moral, né? Sempre orientados pelos princípios cooperativistas, da transparência, principalmente. Então, como é que se estrutura um programa de compliance? Ele tem 3 funções principais: a prevenção, a detecção e a resposta aos incidentes, né? Assim como na medicina, a prevenção é de suma importância e é onde nós devemos concentrar nossos maiores esforços. Então, na prevenção de incidentes que geram fraudes, na prevenção de práticas delituosas que violam legislação em geral, nós temos treinamento e comunicação, nós temos boas práticas de prevenção de perdas, gestão de estoque, nós temos um código de ética, de conduta e de ética moderno, simples, né, que traga os valores que a cooperativa acredita, principalmente, e a gestão dos riscos cooperativos ou corporativos. Então, em primeiro lugar, nossa recomendação
foque os esforços na prevenção. Né? Evidentemente que não vai funcionar sempre. Então, para isso é necessário ter um canal de detecção de incidentes. E aí a sugestão é que tenhamos um canal de ética que pode ser administrado por um terceiro ou da própria cooperativa, mas que deixe as pessoas confortáveis em fazer as denúncias. E aí, um pouquinho mais ao final, eu vou mostrar como você deixa o cooperado, o colaborador, o gestor confortável em fazer a denúncia. Por fim, e não menos importante, a resposta aos incidentes de compliance. Toda vez que ocorrer uma fraude, e essa fraude vem da flexibilização moral e da oportunidade criada pelos controles internos, quando houver esse desvio de conduta, é muito importante que ele seja detectado. Quase sempre essa detecção se dá pelo acompanhamento dos balanços, dos dados financeiros, das métricas corporativas dos controles internos, ou denúncias, né? Mas uma vez detectado, é de suma importância que seja realizada uma investigação que pode ser feita por uma equipe independente, imparcial, ou uma equipe constituída junto ao departamento de compliance. É sempre melhor que essa investigação seja de uma pessoa neutra, de uma pessoa que não tenha atuação diretamente naquela eventual área em que houve incidente. Mas a resposta, com ações de auditoria e com investigação, é vital para manter viva essa cultura de compliance, essa cultura de integridade da organização. Então, ao estruturarmos esses 3 pilares, a prevenção, da detecção e da resposta, e mantermos a recorrência na divulgação da ética e dos valores da cooperativa, né, operacionalizando estes canais, muito provavelmente teremos grande sucesso em desempenharmos negócios, desempenharmos atos cooperativos, sem violar a legislação, em benefício da sociedade como um todo. Né? Então, vamos lá. Primeiro grande desafio na implantação de um programa de compliance, ele é político, porque ele exige a mobilização dos gestores. É muito comum, principalmente na cultura latino-americana, qual o Brasil faz parte, evidentemente, que haja uma gestão mais focada na pessoa e no poder hierárquico. Então, é uma gestão baseada em comando e controle, é uma gestão baseada no julgamento individual. Né? E aí, quando a gente vem implantar um programa de compliance, esse gestor ele fica desconfortável, porque os programas de compliance eles acabam desenhando bem os papéis e responsabilidade dos profissionais. Então, é muito importante mostrar que o compliance ele não esvazia os poderes do gestor, ao contrário, ele vai proteger o gestor. Porque o grande pesadelo de qualquer administrador é responder um processo, responder alguma sanção por violação à legislação ou por crimes contra a ordem tributária, por exemplo. Então, o programa de compliance, ao mostrar os limites do exercício da atividade empresária, da atividade cooperativa, ele vai deixar muito claro e vai ajudar a proteger esse gestor. Então, não é que ele esvazia e tira poder, ao contrário, ele protege. Né? Segundo lugar, não é adotar um tom policialesco. Isso é extremamente perigoso. Compliance não deve ser polícia administrativa. Compliance não deve ser a inquisição, buscar a penalização das pessoas que acabaram cometendo transgressões, né? Na verdade, o compliance ele ajuda na melhoria da governança e na melhoria dos processos internos. Só um minuto. Crianças. Outro aspecto importante é não ter essa finalidade punitiva. Então, o compliance ele não deve servir para esvaziar o gestor, ele não deve ter tom policialesco e ele não deve ser punitivo. Ele tem que ser parceiro da operação. As pessoas precisam enxergar o departamento como uma barreira defensiva para o gestor e para o cooperado, que vai assegurar transparência, que vai assegurar licitude, vai assegurar a concretização dos valores e dos princípios cooperativistas.
Segundo desafio prático, importantíssimo, ele é técnico. Ele implica elaborar um código de ética. Por mais que pareça desafiador, a elaboração de um código de ética é super simples. Existem bons modelos disponíveis em algumas sociedades, aí nos seus sítios na internet, como também a própria Comissão de Cooperativismo da OAB Nacional da OAB de São Paulo pode disponibilizar para os interessados algumas minutas padronizadas de códigos de ética, né? Mas é vital ter um código de ética de conduta. Segundo elemento importante, para que as críticas, para que a pressão social e executiva não recaia sobre o profissional da área de compliance, é muito importante criar um comitê de ética. Criar um comitê de ética, e esse comitê precisa ter um líder, porque é o comitê de ética que será o órgão soberano para tomar as decisões que envolvam conflitos de interesse, demissões por justa causa, aplicação de punições, recomendar revisões de políticas internas e da própria governança. Então, quando existe um comitê de ética estruturado de uma forma prévia e bem composta, esse comitê de ética agrega grande valor na implantação das medidas necessárias para a revisão das governanças, elimina os silos corporativos. Terceiro aspecto importante, ter uma boa política de compliance. Política de compliance também ela pode utilizar uma linguagem simples, direta, né? Se adotar os 3 principais pilares da prevenção, da detecção, da resposta, estabelecer os procedimentos para a provocação do comitê de ética, suas deliberações e a aplicação das suas decisões, essa política de compliance será também muito bem sucedida, terá grande adesão social na cooperativa. Também a comissão aqui poderá disponibilizar para os interessados, para as cooperativas interessadas, alguns modelos de políticas de compliance, né? Agradecemos também especialmente à FIA, que compartilha aí conosco alguns modelos muito importantes que nos ajudam aí a agregar para essas cooperativas no nosso país. Então, ponto importante, revisar e integrar processos internos e controles internos. Então, não adianta nada você ter toda uma estrutura de compliance quando as normas, as políticas e processos internos estão desconexas, são criadas de uma forma isolada e não fazem a concretização dos valores do cooperativismo ou da cooperativa. Então, é muito importante termos esse pensamento crítico. Por fim, mapear os riscos e tratá-los adequadamente. Pode parecer um grande desafio mapear riscos, mas existem planilhas e métodos que deixam muito mais simples você fazer o mapa de calor, listá-los, estabelecer a severidade, a frequência e estabelecer um plano de ação para esses riscos, né? Mas, sem dúvida, o desafio técnico ele decorre da implantação desses 5 elementos principais. Todos não são difíceis de se elaborar e de se estabelecer. Então, dica vital, elimine os silos e haja como parceiro para sugerir as melhorias na governança e na limitação dos poderes, né? Então, a gente trouxe aqui um exemplo de código de ética, onde nós consideramos elementos vitais para que estejam disciplinando aí a atividade do dia a dia da cooperativa ou da empresa, né? O primeiro deles trata do cumprimento de leis, normas, regulamentos, condutas justas no trabalho. E aqui a gente tem a observância aos direitos trabalhistas, ao pagamento dos adicionais, das horas extras, ao tratamento isonômico dos profissionais, com respeito, com dignidade, sem assédio. Então, é muito importante que o Código de Ética traga esse dever de conduta em observância à lei, em observância à dignidade humana e aos direitos sociais, valores da República aos quais se associa o cooperativismo como parceiro do Estado. Então, na cooperativa, é ainda mais relevante o cumprimento dos direitos sociais, dos direitos e garantias fundamentais, né? Segundo aspecto que é muito relevante é a forma de atendimento a cooperados e não cooperados, né? Então, nas relações de cooperativismo interna, externa ou intercooperativismo, muito importante deixar no Código de Ética como elas devem ser tratadas, pelo menos de uma forma mais generalizada, com cordialidade, com foco em resultados, que a relação sempre promova o benefício mútuo das cooperativas e não apenas
a uma instituição específica ou gestor específico, né? Condições de trabalho, obviamente envolvendo segurança de trabalho, relacionamento de saúde, que, além de cumprir a legislação em vigor, também vai trazer todo esse arcabouço que busca concretizar o direito à felicidade dos empregados. Então, é muito importante, né, que isso conste de uma forma expressa no Código de Ética, para que se possa exigir a sua observância nas políticas internas. Então, às vezes, o custo de uma operação é mais atraente, né? Muitas vezes utilizando uma pessoa jurídica, ao invés de contratar empregado com vínculo empregatício. Mas, ao final das contas, quando você disciplina no Código de Ética esse compromisso com o ambiente de trabalho justo e solidário, com observância das normas em geral, trabalhistas, legislação de compliance, né? Ou controvérsias, mas também normas consumeristas, né? Isso tudo protege a organização, porque já vai fazer tudo parte de um arcabouço que mostra o seu compromisso com os princípios cooperativistas e com o bem comum. Então, o gestor que um dia possa se ver aí objeto de uma autuação fiscal, respondendo ao seu patrimônio pessoal, ele vai conseguir pontuar com clareza e alina na sua defesa o porquê aquele ato não foi praticado com excesso de poderes ou infração à lei. Porque o Código de Ética, as políticas, os procedimentos vão deixar muito claro qual é a margem de decisão. Existirão mecanismos para validar ou para realizar a persecução e investigação disso. Então, é muito comum nas nossas cooperativas, aqui especialmente na COP, Cooperativa de Consumo, né, nós usarmos esses elementos de investigação em processos judiciais para mostrar o compromisso com os valores éticos e para deixar muito claro que a aplicação de uma penalidade, que a melhoria da governança foi implantada de uma forma estruturada, de uma forma séria e comprometida. Então, vejam que, muitas vezes, aí, quatro ou cinco documentos não muito difíceis de serem redigidos podem representar uma proteção enorme para o dia a dia da cooperativa e do próprio gestor de seus empregados, né? Por fim, uma questão também bastante importante são os conflitos de interesse dos gestores, dos colaboradores no dia a dia da cooperativa. Então, é importante que o Código de Ética traga as regras de presentes, de participação em eventos, que discipline a necessidade de se fazer a revelação dos conflitos de interesse, e aqui envolve não apenas relações com fornecedores, cooperativas, mas também vínculos socioafetivos entre os colaboradores. Então, quando o Código de Ética traz essa matéria, fica muito mais simples, quando surge uma questão pontual, você resolver e pautar no comitê, ao invés de se gerar um ambiente, muitas vezes, de fofoca, que cria dano moral nas pessoas, que não concretiza a dignidade humana, e também a gente ousa falar ampla defesa. Porque se você tem uma boa estrutura de compliance, a ampla defesa pode ser exercida ainda em matéria interna. Então, veja que não precisa ser um ato administrativo, né? Dentro mesmo do ato cooperativo, você pode permitir que a pessoa investigada, apesar de sugerir que seja um procedimento inquisitorial, onde você só pergunta e obtém os fatos, você vai escutar a versão da pessoa, que quase sempre é inocente, quase sempre o denunciante está querendo prejudicar. Então, não é raro que você conclua que uma investigação de assédio sexual ou moral não passou de um simples dissabor, não passou de um esbarrão sem intenção. Então, vejam que o valor para a dignidade humana que gera um programa de compliance e um bom código de ética, né? Terceiro e último desafio, antes de irmos para a cereja do bolo com o nosso querido doutor Fernando, é o desafio prático. Então, você já mobilizou, explicou aos gestores que um programa de compliance e de integridade ajuda a protegê-los e também protege a organização. Você já entendeu quais são os documentos que você precisa ter para operacionalizar esse programa. E agora a parte mais simples, né, mas tão importante quanto, que é você conduzir suas atividades com empatia, né? Logo no começo, a gente trouxe que o compliance ele não é policialesco, que o compliance não tem essa intenção de realizar a persecução dos infratores. Na verdade, o compliance é uma atividade que busca concretizar os valores da cooperativa à luz da dignidade humana, à luz do bem-estar dos seus colaboradores e dos cooperados. Então, a empatia no trato é fundamental. Segunda dica,
é assegurar o sigilo e a não retaliação nas investigações e nas denúncias. Sem isso, não funciona. As pessoas não terão confiança em participar, em denunciar, tem medo de retaliação, tem medo da percepção do gestor. Então, no curso das investigações e das denúncias, tem que ter sigilo e a garantia da não retaliação. Né? Os canais de denúncia a gente já abordou um pouquinho, que podem ser terceiros ou próprios, né? E uma investigação imparcial, responsiva e objetiva. O que isso significa? Quando ocorre o evento, você precisa dar uma resposta imediata para manter viva a cultura da integridade da empresa, para mostrar que há toda uma operação que busca resguardar esses valores e que o fraudador, que o assediador, que o criminoso, né, que ele não ficará impune, né? Bem como o colaborador, ele terá a garantia de um ambiente saudável, que ele deixe motivado. Então, você consegue estimular e treinar a liderança e gestão, abandonar um pouco o modelo de comando e controle, de subjetivismo, e avançar um pouquinho mais na gestão baseada na governança, na gestão baseada em processos internos e métodos, que, no nosso entendimento, é o maior problema das cooperativas e das empresas brasileiras. Algumas menos, outras mais, mas são poucas que conseguem estruturar suas atividades através de bons processos internos, de boas políticas internas, a ter uma governança em linha muito semelhante às sociedades anônimas ou às sociedades de capital aberto, né? Mas nada impede que uma cooperativa tenha esse mesmo grau de transparência, né? Na elaboração das suas demonstrações financeiras e do seu trato diário. Então, os treinamentos e ações pedagógicas recorrentes. E era isso que nós tínhamos aí preparado para vocês. Hoje nós temos o nosso palestrante aqui, o Dr. Fernando Santiago, que mais uma vez nos honra, membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados, né? Uma autoridade no assunto de regulação europeia, muito experiente, né? Eu também, curiosamente, atuo como encarregado de proteção de dados pessoais. Há grandes desafios práticos na implantação da governança da titularidade de dados em processos rígidos que permitam a obtenção do consentimento. Então, quando se tem um bom programa de compliance, é vital que ele esteja integrado e participe da proteção de dados pessoais. Então, eu queria pedir ao Dr. Fernando que enriqueça a nossa experiência compartilhando o seu conhecimento, a sua visão sobre a matéria. Seja bem-vindo, Dr. Fernando. Doutor Rafael, muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer esse convite que foi feito aí por você. Agradecer ao doutor Luiz Augusto Ramos, o Sistema OCESP, do qual que apoia esse evento, e, por óbvio, a Comissão de Cooperativismo da OAB de São Paulo. Para mim é um grande prazer falar para as cooperativas, uma vez que se trata de um setor de uma importância tão importante para a economia brasileira, e não só para a economia, como também para a coesão social do Brasil. O setor cooperativismo, de fato, tem um lugar especial no meu coração. Desde criança, eu sou nascido no interior de Minas Gerais, meu pai sempre foi membro de cooperativas agrícolas e etc. Então, é um meio o qual eu convivo desde criança e tenho, de fato, muito apreço por ele. Bom, ao ouvi-lo em sua exposição, a primeira constatação que eu faço é que, de fato, existem muitas similaridades entre um programa de compliance e um programa de adequação e, sobretudo, manutenção de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso sempre, digamos, chamou a minha atenção, mas é sempre bom ver que não é sem razão que, em determinadas instituições, o assunto da Lei Geral de Proteção de Dados é tratado em conjunto, ou no mesmo departamento, ou pela mesma equipe que também gere o compliance, uma vez que há, digamos, competências naturais que são desenvolvidas por esse time, que podem ser utilizadas também em um projeto de adequação e manutenção da conformidade LGPD.
No Brasil, é uma tendência quase que preponderante, né, em que o DPO, o setor de adequação de proteção de dados, seja próximo do compliance. Existem, por óbvio, outros modelos, né? Não existe uma determinação legal sobre a estruturação do departamento de privacidade, mas o que se vê por aí ou é compliance jurídico ou, por óbvio, TI, segurança da informação, algumas coisas assim. No setor financeiro, nós vimos também, e isso é atípico, muito característico do setor financeiro, ligado à área de gestão de risco. É uma área muito forte dentro do setor financeiro. Mas, bom, o meu objetivo é falar um pouco para vocês hoje dos aspectos práticos, dos desafios que nós temos relacionados a um programa de adequação, o que é um programa de adequação de LGPD em cooperativas, como que se aplica a uma cooperativa. Meu objetivo, por óbvio, não é ser... Sabemos que se trata de uma comissão, né, da OAB, mas eu não vim aqui para falar juridiquês para as pessoas. Vim aqui para falar, pelo contrário, uma linguagem muito clara, muito objetiva, de forma que até aqueles que não têm uma formação jurídica, mas que sejam implicados no dia a dia da lida cooperativa, possam compreender do que se trata e compreender, relevar talvez as primeiras ferramentas necessárias a esse desafio que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, o primeiro passo, de fato, é um desafio. É um desafio, se trata de uma coisa nova, que até então não existia. Eu gosto muito de fazer a comparação com a contabilidade. Tá? Eu acho que é muito apropriado para conseguir compreender um pouco o que isso implica em matéria de controle mental. Em determinados lugares, por exemplo, Dubai, não existe obrigatoriedade de ter uma contabilidade. Em Dubai não é preciso ter uma contabilidade. Então, cada empresa trata estoque, depreciação, lucro, todos esses elementos de acordo com suas convicções próprias, com o que aprendeu do seu pai, com o que é praticado no meio, e com o que, de fato, lhe dá na teia o que vem dos usos e costumes, essencialmente. E um belo dia aparece uma lei e fala, olha, agora existe contabilidade. Existe contabilidade, aquilo que você achava que era depreciação, não é depreciação. Para que seja depreciação, ele tem que ser tratado nessa caixinha, com essas condições, dessa forma, etc. e tal, etc. e tal. Aquilo que você achava que era lucro, na verdade, não é lucro. Para que seja lucro, tem que ser feito dessa forma, dessa forma, dessa forma, e etc. e tal. O paralelismo com a proteção de dados é muito semelhante, quer dizer que, até então, não existia nenhuma lei geral sobre proteção de dados, não existia nenhuma norma tratando especificamente sobre esse assunto. Então, cada entidade, cada empresa, cada organização trata os dados pessoais de acordo com suas convicções próprias, com a forma como vem tratando isso historicamente desde sempre, com as circunstâncias culturais daquele meio, e etc. e tal. E um belo dia aparece uma lei e fala, não, aquilo que você tratava desse jeito, agora só pode ser tratado aqui dentro dessa caixinha, sob determinadas condições, com o consentimento, com informação, com isso, com aquilo. Aquilo que você fazia com os seus dados que você compartilhava, não pode mais compartilhar desse jeito. Agora tem que ser feito dessa forma, dessa forma, dessa forma. Então, isso implica uma mudança de postura que é muito importante e talvez um pouco mais difícil, ouso dizer, para as cooperativas, pelas razões que nós vamos expor ao longo dessa nossa breve conversa aqui. Não vou nem chamar de palestra ou exposição, porque o objetivo, de fato, é que seja um intercâmbio com vocês. Eu vou dividir minha tela, por favor, me avise se estiver vendo. Rafael, você está vendo? Tá? Ok, perfeito. Então, vamos lá. Essa questão de dados pessoais, o Brasil, com a LGPD, ele se insere num contexto, numa tendência mundial. Sabemos que as empresas mais valorizadas do mundo, hoje em dia, são empresas que lidam com o modelo econômico relacionado ao enriquecimento de dados. São empresas que, há pouco mais de 20 anos atrás, sequer existiam. A Amazon, que é a mais velha dessas empresas, todas têm 27 anos de idade. O Google tem 23 anos de idade. 23 anos atrás não existia o Google.
O Facebook existe há 17 anos. Ou seja, nós vemos que são empresas extremamente jovens, extremamente recentes, que hoje em dia são mais valorizadas do que empresas centenárias do ramo industrial, de petróleo, como automobilístico, como General Motors. São empresas centenárias baseadas no modelo econômico muito mais duro, muito mais sólido do que esse modelo virtual na qual essas empresas novas atualmente surfam e prosperam. Isso prova que o dado, essencialmente pessoal, tem valor e muito. E para proteger esse dado pessoal, o Brasil e vários, já atrás de vários outros países, criou o que nós chamamos de Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, como ela é mais conhecida. E nós já vimos que existem no Brasil diversas notícias sobre mau uso dos dados que podem sim trazer prejuízo ao titular do dado pessoal. Existem inúmeros casos já relatados pela mídia e até mesmo pela jurisprudência, em que revela a necessidade de se preocupar com o tema e de se tratar esse tema de forma mais séria. Bom, um ponto importante é que a lei fala que ela se aplica ao tratamento de dados pessoais, inclusive os meios digitais. Ou seja, muita gente tem uma falsa ideia de que a LGPD se aplica para a empresa de internet. Não, isso não é para mim, não. Eu sou uma cooperativa agrícola de leite. Eu não mexo com cliente virtual, eu não trabalho, eu não vendo online, eu não faço nada disso, etc. Então, essa lei não se aplica a mim. Então, isso é um grande fantasma, um grande mal-entendido que é importantíssimo dissipar, uma vez que a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica também aos arquivos de papel, aqueles fichários antigos que estão guardados lá em algum lugar da cooperativa, num arquivo qualquer, aqueles pastas de ferro, né, dos anos 60, com todas as fichas dos empregados, desde a fundação da cooperativa, etc. Todas essas planilhas que estão nas gavetas, que Deus sabe onde, quantas gavetas são, quantas planilhas são, quais listas que estão lá comprometidas e com pouca, digamos, vigilância, todos esses elementos são submetidos à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, o primeiro elemento a dissipar é que a LGPD não veio para empresas de internet, não veio para empresas que trabalham com a internet, e sim para toda e qualquer cooperativa brasileira. Eu afirmo categoricamente que todas elas, sem exceção, estão atingidas pela LGPD a partir do momento que ela tenha um empregado. Se tiver um empregado em sua folha, bom, já está 100% dentro do estoque da LGPD. Não precisa nem vender nada, não precisa ter nenhum produto, não precisa ter nada. Tem um empregado, você já está afetado pela LGPD. E um ponto importante é que na Europa, onde eu advogo na Europa já há 15 anos, que eu sou advogado inscrito na Ordem dos Advogados de Paris. Então, eu vivi na Europa a implementação do GDPR, né, do Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Eu tive a oportunidade de viver um momento muito parecido com esse que estamos vivendo no Brasil, com a implementação da LGPD. E hoje em dia, na Europa, os litígios relacionados a ex-empregados, notadamente, empregados no segundo lugar, representam o segundo foco de litígios relacionados à proteção de dados pessoais. Ou seja, há uma forte tendência de que esse cenário possa se repetir no Brasil também. Então, razão pela qual é importante cuidar dos dados pessoais, se preocupar com os clientes, mas não só, olhe também para dentro de casa, há um trabalho muito importante a ser feito, é uma tendência que isso se complique. Bom, a LGPD coloca vários princípios desse conceito aí de contabilidade que eu falei com você. Ela elenca uma série de princípios sem os quais você não pode tratar dados pessoais. Esses princípios são diversos, mas eu gosto essencialmente de 3, que para mim eles revelam a alma, o âmago da Lei Geral de Proteção de Dados. Se você obedecer esses 3, acredito que já estamos muito bem, muito avançados relacionados nesse tema. Primeiro é transparência. Olha, o titular do dado pessoal, ele tem direito à informação, a saber que dado você trata, como você trata, para que você trata, e é um princípio extremamente simples de ser colocado em prática. Não é um princípio difícil, é um princípio extremamente simples, basta
a modificar os seus formulários, os meios de contatos com os titulares, política de privacidade, etc., é extremamente simples de ser atingido. Finalidade, ou seja, você só pode tratar aquele dado para a finalidade pelo qual ele foi inicialmente coletado ou que haja uma expectativa legítima do titular que seja tratado para aquela finalidade. Você não pode, imagina, um sujeito efetua uma compra na sua cooperativa e descobre que você comercializa esses dados para terceiros, por exemplo, que simplesmente vende esses dados. Eu acredito que ele não tem expectativa legítima que isso vá ocorrer com o dado dele, exceto, por óbvio, se eventualmente ele concordar com isso, se tivesse informado e etc. e tal. Mas é possível que um cliente da sua própria cooperativa receba uma publicidade de um produto parecido com aquele que ele comprou. Nesse contexto, existe um certo fantasma em torno do consentimento, né? Uma certa fantasia a respeito do consentimento. Nesse caso específico, é um dos exemplos para o qual você não necessita de consentimento. Se ele já é o seu cliente e você quer enviar para ele uma propaganda ou uma notícia de um produto, uma versão superior ou próxima daquele produto que ele já comprou, você pode se utilizar de uma base que se chama de legítimo interesse para fazê-lo e, convenhamos, eu acho que esse seu cooperado, esse seu cliente, ele não se espantaria de receber de você uma comunicação sobre um produto próximo daquele que ele já comprou. Ou seja, está dentro das expectativas legítimas que ele poderia ter em relação ao tratamento desses dados pessoais. E o outro é o princípio da necessidade. Esse princípio da necessidade, para mim, é um dos mais importantes da LGPD, porque ele vai contra toda a lógica construída até então. Hoje em dia, as empresas, principalmente departamento de marketing e até departamento pessoal, têm o reflexo de vou coletar o máximo de informação possível, porque vai que eu preciso no futuro. Não sei o que tem, mas vai que eu preciso, então vou coletar. Então vou administrar e etc. E tal. E esse vai que eu preciso, na prática, você nunca precisa, ou precisa raramente, e você vai estocando um passivo muito importante para você. Lembra que eu acabei de mencionar que empresas que há pouco mais de 20 anos não existiam, hoje os dados, as informações que elas têm, configuram o seu ativo mais importante. E quem entende um pouquinho de contabilidade sabe que se eu tenho uma fileira de ativo, do outro lado eu vou ter uma de passivo. Então, ou seja, se eu tenho uma série de dados pessoais que eu não necessito, não preciso, e eu os tenho arquivado comigo, se houver um incidente de segurança, vai haver dados pessoais vazados de forma excessiva e que você tem responsabilidade sobre esses dados. Ou seja, você não tirou nenhum benefício desses dados, mas, por outro lado, tem toda a responsabilidade sobre eles. E é importante dizer sobre esse princípio da necessidade, isso é um estudo, tá, que saiu há alguns anos atrás, que 30% dos dados que circulam mundialmente são redundantes, obsoletos ou triviais. Tá? São detidos pelas organizações. Ou seja, você não pode tomar nenhuma decisão empresarial baseada nesse dado, porque ele é um lixo, para não dizer outra palavra. 52% dos dados, você também não pode tomar decisão nenhuma a respeito deles, porque você tem dúvida a respeito da qualidade desses dados pessoais. Você não tem certeza se esse dado é atualizado, por exemplo. É um dado talvez um pouco mais antigo, são obscuros, você não tem certeza desse valor. Ou seja, somente 15% das informações detidas pelas empresas hoje a nível mundial são informações críticas sobre as quais você pode efetivamente se basear para tomar uma decisão de negócios. Daí a importância do princípio da necessidade. A maior parte das informações, nós temos aqui 82% das informações, são de origem duvidosa, de qualidade duvidosa, você não consegue fazer nada com ela, a não ser gerar um passivo para a sua cooperativa ao deter dados dessa natureza. Bom, a LGPD impõe uma série de bases legais, ou seja, você não pode tratar dados pessoais sem justificar por qual razão legal você está tratando. Mais uma vez, aquele princípio, né, da contabilidade, você tem que colocar dentro de uma caixinha
cada dado. Eu estou usando isso aqui porque alguém me deu o consentimento. Estou usando isso aqui porque eu vou utilizar no processo judicial, alguma coisa assim. Eu estou arquivando esse dado para proteção do crédito. A cooperativa tem muito isso, principalmente cooperativas de crédito, porque também nós temos um longo histórico de relacionamento, ou uma obrigação legal e etc. O fato é que você tem sempre que justificar a cada tratamento de dado qual é a base legal desse tratamento. Você não pode simplesmente dizer, eu trato esse dado porque eu quis, porque eu sempre fui assim, porque sempre esteve assim. Isso não existe mais, é algo que deve ser adequado. Bom, a LGPD criou uma série de direitos novos dos titulares de dados pessoais. Até então, não existiam, simplesmente não existiam. Se alguém ligasse para a sua cooperativa e falasse, olha, eu sou o Fernando, eu sou um cliente, gostaria que você atualizasse meu dado aí, eu não sou mais, sei lá, solteiro, agora eu me casei, por favor, modifique, anote aí que eu sou casado. Muito provavelmente a pessoa que receberia ia falar, olha, ótimo, parabéns pelo casamento, etc. e tal, mas eu não vou atualizar esse dado. Entendeu? Isso não faz parte do meu dia a dia, não faz parte das minhas tarefas, não faz parte da minha função, eu não vou atualizar isso aí. Ou então, tá bom, na próxima vez que a gente for fazer isso, atualiza, etc. e tal. Hoje em dia, isso é um direito do titular. Ele tem direito de fazer isso, e quando se fala em direito, por outro lado, você tem dever de atender. Você não pode mais dizer, olha, parabéns, não vou mudar, etc. e tal. Não, você deve mudar, é uma obrigação legal. São várias questões que devem ser incorporadas pelas empresas, inclusive com meios de se atender esses direitos dos titulares, né? E as consequências são muito importantes, tem consequências de cunho administrativo, que muito se fala no financeiro, que nós vamos falar um pouquinho, mas tem consequências administrativas aqui que, para mim, são muito mais gravosas e danosas do que uma sanção financeira. A sanção financeira, finalmente, você consegue colocar ela no seu orçamento, e se você tem uma cooperativa relativamente próspera, você absorve essa sanção com uma facilidade muito grande. Claro, depende do tamanho da sanção, se não for a sanção máxima. Mas uma sanção de suspensão de um tratamento ou suspensão do funcionamento do banco de dados, você não tem como absorver. Uma sanção sobre proibição do exercício das atividades, você não tem como absorver no seu orçamento. Então, são sanções extremamente gravosas, claro, sem contar na multa, que é essa assim, financeira, né, que pode ser até 2% do faturamento da empresa, limitado a 50 milhões de reais, o que é muito elevado, e razão pela qual muitas empresas têm inserido o departamento de privacidade colado na gestão de riscos, porque eles veem a LGPD, sim, como um elemento de risco da atividade empresarial, então vamos administrar esse risco juntamente com os demais riscos da atividade empresarial, com diretoria de risco, etc. e tal. Porque os riscos, fato, são extremamente elevados para serem ignorados. Não podem mais ser ignorados. A LGPD é um elemento importante a ser levado em conta na governança das empresas. Nós vamos falar um pouco mais disso também. Bom, tudo bem. O que é o dado pessoal, né? A lei não diz o que é um dado pessoal. Por que ela não diz? Porque não tem como dizer o que é um dado pessoal. Porque uma determinada informação, num contexto, pode ser um dado pessoal, no outro contexto, pode não ser. Se eu falo, olha, na cooperativa X trabalha uma mulher loira. Isso, em princípio, não é um dado pessoal. Agora, se nessa cooperativa X só houver uma pessoa do sexo feminino, uma empregada do sexo feminino, essa informação já passa a ser uma informação de dado pessoal, porque ela permite a identificação daquela pessoa. Então, dentro de um contexto, uma informação de dado pessoal, dentro de outro contexto, pode não ser. Então, por isso que a lei não tomou o cuidado de não precisar o que é um dado pessoal. Nós temos inúmeros exemplos aqui do que pode ser dado pessoal. Muita coisa pode ser dado pessoal, né? Dados de finanças, um trajeto de navegação, tá? de geolocalização, um trajeto habitual é um dado pessoal. Você pega um trajeto de Uber de uma pessoa, por exemplo, de, não sei, 6 meses, muito provavelmente você vai conseguir saber onde que essa pessoa mora, onde que essa pessoa trabalha. E ligando os pontos, quem trabalha ali mora ali, quem trabalha ali mora ali, você consegue identificar aquela pessoa. E existem inúmeros exemplos dessa natureza. Ou seja, é muito vasto a noção de dados pessoais. E nas cooperativas, quais são
os dados pessoais tratados pela cooperativa. Nós temos algumas categorias habitualmente tratadas pelas cooperativas, tá? De associados, né? Cooperados, aprendizes, membros das governanças. Existem determinados clientes que não são associados ou cooperados, pode existir em determinada cooperativa, estagiários, terceirizados, empregados, candidatos a empregos, parentes de empregados, essencialmente para gestão de benefícios, por exemplo, trabalhistas, né, que vai pagar plano de saúde de esposo, filho, etc. e tal, garantidores de determinadas operações, caso haja operações de crédito, fiança, aval e etc., prestador de serviços terceiros e até prospectos. Ou seja, nós vemos que tem uma gama muito ampla de categoria de titulares de dados pessoais tratados pelas cooperativas. E as cooperativas são caracterizadas pelo alto grau de compartilhamento desses dados. Por quê? Em função do sistema cooperativo em si. Ele é atípico, ele é especial. E essa natureza de cooperativa faz com que haja um compartilhamento maior do que em outros setores da economia brasileira. Por quê? E dentro desse compartilhamento, é importante ter em mente que quando você compartilha com um... Fiz alguma bobagem aqui. Você está vendo minha tela aí, Rafael? Não? Não, doutor, agora não. Sumiu. Tá bom. Então, espera aí. Gente, eu aproveito que caiu, vou colocar aqui de volta, para lembrá-los que eu estou à disposição para responder perguntas, tá? Depois, quando acabar a nossa conversa. Só um minutinho que eu vou botar ela aqui de volta. Isso. Está vendo, Rafael? Ok, obrigado. Sim. Então, vamos lá. É importante lembrar que quando você compartilha um dado pessoal com um operador, você é responsável, e esse operador, principalmente, ele pode ser responsável solidário sobre aquelas penalidades que nós evocamos um pouco mais cedo. Mas, bom, eu estava dizendo sobre as particularidades da cooperativa e do cooperativismo. A questão é que nós temos um paradoxo no cooperativismo, que é uma necessidade de uniformização de determinados tratamentos, sobretudo, tá? Isso é ainda mais válido para cooperativas organizadas sobre sistemas de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e etc. e tal, do que para outras cooperativas que são unitárias. Mas para aquelas que são organizadas sobre a forma de sistema, cooperativo de saúde, financeiro, os exemplos são diversos, vocês conhecem, nós temos uma necessidade de uniformização pelo fato de pertencer a um sistema, e, ao mesmo tempo, nós temos uma descentralização dessas atividades, que é justamente o ponto forte do sistema cooperativo. É justamente esse alto grau de caráter local das atividades que faz com que a cooperativa seja parte daquela sociedade e que seja agradável conviver com aquela cooperativa e, de fato, realizar suas operações, que sejam elas de compra, consumo, crédito, saúde, etc., dentro daquele sistema. Então, é algo extremamente complexo quando se trata de LGPD, porque há uma falsa impressão, e eu te afirmo que essa impressão é falsa, pelo já ter trabalhado em centenas de cooperativas, eu te afirmo que ela é falsa, de que os processos se desenrolam da mesma forma dentro de todas as cooperativas membros daquele sistema, e não se desenrolam. Não se desenrolam. Eles são totalmente díspares. Você pode ter até os mesmos processos dentro do sistema, mas em uma cooperativa ele está no setor administrativo, no outro ele está no setor financeiro, no outro ele está no setor de novos negócios, no outro ele está não sei o quê, e cada um faz de alguma forma. E quando se trata de cooperativas que ainda têm pontos de atendimento ou coisas mais descentralizadas, aí eu te afirmo que o grau de disparidade é ainda muito maior. Então, nós temos um desafio grande relacionado a essa gestão de uniformidade e descentralização. Nós temos também, dentro do cooperativismo, uma particularidade relacionada à própria natureza jurídica das cooperativas. Elas são, por várias delas, sociedades de pessoas de natureza simples,
né, sem fins lucrativos determinadas e etc. E tal. Há um alto grau de informalidade. O doutor Rafael mencionou mais cedo ali uma tendência de gestão piramidal, com alto grau de pessoalidade de gestão. Isso é uma realidade, é uma característica do sistema cooperativo. Mais uma vez, isso não é por si ruim, muito pelo contrário, em determinados casos, é isso que faz a força do cooperativismo. Mais uma vez, é esse caráter local forte, marcado pelas presenças, né, das pessoas ali eminentes de uma determinada cidade interior e região, e etc. e tal. Claro que há casos e casos, mas o fato é que dentro desse contexto, dessa cultura, há uma ausência até de estrutura mesmo para gerir problemas ou questões relacionadas à compliance, tanto quanto de proteção de dados pessoais. Se trata muitas vezes de uma preocupação muito distante da realidade de determinadas cooperativas. Tá? Então, há um aspecto cultural muito importante a ser tratado sobre esse aspecto. Então, nesse contexto, as cooperativas se perguntam, poxa, então e aí? O que eu devo fazer? Como é que é um projeto de adequação? Como que se adequa? Como que isso funciona? Eu vou dar alguns, por óbvio, tá? Não existe, mais uma vez, uma receita de bolo, mas eu vou dar algumas ideias para vocês do que existe. Tá? São fases distintas, uma fase diagnóstica e fase de implementação, de um projeto de adequação à LGPD, que hoje em dia, uma vez que a LGPD já está em vigor, eles são feitos em paralelo, são realizados em paralelo, não há mais tempo para se tratar em cascata, como era o caso antes da entrada em vigor da LGPD. Então, essa fase 1 de diagnóstico, primeiro deve-se fazer um treinamento sobre a LGPD, deve-se conscientizar aquelas pessoas sobre o que é a LGPD, por que tem que mudar, o que tem que mudar, quais são os conceitos básicos, etc. e tal, porque se você for iniciar o processo de adequação sem fazer a formação das pessoas, eu te dou 100% de certeza que você não vai conseguir. Não por má fé, mas simplesmente porque as pessoas não vão saber o que você está buscando, elas não vão conseguir identificar, mais uma vez, se trata de algo novo, longe das preocupações da realidade dela, que ela tinha até então. Nesse contexto, você vai conseguir obter respostas erradas para as perguntas corretas. Então, o treinamento é essencial para conscientizar as pessoas e mostrar do que se trata, e etc. Você vai realizar entrevista com essas pessoas, tentando descobrir quais são os tratamentos de dados pessoais que ele leva em cada área da cooperativa. É um trabalho extenso, é um trabalho de formiguinha. Não é um trabalho dos mais agradáveis, mas é um trabalho que precisa ser feito. Fazendo, mais uma vez, o meu paralelo com a contabilidade, se trata de um inventário. Você vai fazer nada mais, nada menos do que um inventário de todos os processos dentro de cada área que lidam com dados pessoais. E é um inventário extenso, que você vai fazer inúmeras perguntas. Da onde que vem, que dado que trata, qual que é a categoria do titular, qual que é a categoria do dado, para onde que ele vai, com quem você compartilha, quem tem acesso, onde você armazena, e etc. e tal. É relativamente extenso o grau de conhecimento que você tem que deter dentro desse processo. Então, se faz um relatório de cada um desses processos, indicando as adequações que devem ser feitas para se adequar à LGPD. Em paralelo, você regulariza o aspecto de governança dos dados da cooperativa, com política de privacidade, modelos de contratos quando você compartilha dados com terceiros, se esses terceiros são controladores, se esses terceiros são operadores e etc. e tal. Você estrutura um novo setor dentro da empresa que não existia até então, que é o setor de privacidade, cria-se essa figura do encarregado, que é o DPO, Data Protection Officer, encarregado pela proteção dos dados pessoais, e você eventualmente se preocupa e deve se preocupar com os terceiros com quem você compartilha os dados da sua cooperativa. Então, numa pequena descrição muito breve, um processo de adequação ele é composto por essas duas fases e, por óbvio, a partir de um programa numa etapa superior, e é nesse aspecto que a privacidade ela tem mais um elemento de consonância com o compliance, em que ele deixa de ser projeto e passa a ser programa.
porque a gestão de dados pessoais é algo, de fato, contínuo. E eu tenho assistido isso com muita frequência nos últimos meses, organizações que dedicaram um grau de energia importante para esse processo de adequação e que, a partir de um determinado ponto, receberam o relatório, receberam alguns elementos documentais, mas que essa energia começa a cair, as pessoas voltam para a sua ocupação do dia em dia, as pessoas que participaram do processo de mapeamento mudaram de emprego, não estão mais lá, as novas que entraram já não conhecem o processo, não sabem o que foi feito, não acompanharam, não fizeram treinamento, não fizeram nada, etc. e tal. Ou seja, o risco de obsolescência desse esforço que foi dado inicialmente é extremamente elevado. Eu tenho assistido isso com uma frequência espantosa, tá? Mais preocupante do que eu achava que seria. Mas, então, a importância desse projeto é se transformar num programa que permita a manutenção dessa adequação. E nós vemos que a implementação de um projeto de adequação LGPD mexe profundamente na estrutura das cooperativas. Profundamente, todos os aspectos, praticamente. Eu vou dar algumas lembranças aqui para você. Vamos lá. Primeiro, organização das cooperativas. Tá? Muda as organizações, papéis, cria-se um cargo novo que não existia, que é o de DPO, cria-se um departamento de privacidade, cria-se uma série de elementos que até então não existiam. Muda-se as competências das pessoas, você tem que formar as pessoas, trazer competências. Essas competências têm duas formas de se trazer para uma cooperativa, seja formando as pessoas, seja internalizando essa competência externa por meio de consultores que vão trazer uma competência para dentro de uma organização, da sua organização. Impacta a tecnologia, você tem que modificar ou reforçar determinados aspectos relacionados a, talvez, criptagem de determinados dados, proteção de outros, e etc. Incentivos, muda-se os incentivos da sua cooperativa, você tem que criar premiações, talvez, para aquele departamento que se adequou melhor, vai ganhar um papel na parede, um quadro, uma medalha de bronze, medalha de ouro, criar programas de incentivo que permitam o atingimento e a superação desse desafio, que é importante, e, por outro lado, criar também mecanismos que permitam a punição daqueles que descumprem o que é previsto pela LGPD. Então, incentivos, leia-se, dos dois lados. Né? Mudança de sistemas, de processos que são realizados de uma forma, passam a ser realizados dentro de determinados sistemas, informatizados, tá? Leia-se, o impacto é muito grande. Muda-se, sim, processos que são realizados, sempre foram realizados de uma forma, passam a ser realizados de outra forma. Em determinado processo, você pode, por exemplo, necessitar do consentimento, determinado processo que você compartilhava dados, você pode, talvez, não poder mais compartilhar. Afeta a estratégia da cooperativa em determinados casos, como você usa informações sobre o mercado, como você obtém essas informações do mercado, a forma sobre a sua concorrência e etc. Pode mudar em determinados casos o seu modelo de negócio, não sei se você eventualmente enriquece ou aproveita os dados pessoais para outra finalidade. Existem empresas que comercializam dados pessoais, talvez vão ter que modificar o seu modelo de negócio. Seus contratos devem ser, pela maior parte, aditivados para fazer face a esse desafio da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, regulamentando, pois, com quem você compartilha, o seu operador, qual que é a responsabilidade dele, qual que não é, qual que é a sua, e etc. A governança, né? Você tem que mudar na sua cooperativa, talvez tomar cuidado até com processos eletivos dentro de cooperativa, isso é um clássico, né? Eleição dentro da cooperativa. Quem tem acesso aos dados, todo mundo tem acesso, a base de eleitores, qualquer pessoa pode ter, não pode ter, como é que funciona isso? É muito importante a gente se atentar para isso dentro de uma cooperativa. A governança pode ser afetada com códigos de conduta, né? Códigos de ética organizacionais e etc. E tal. Então, nós vimos que o impacto da LGPD nas cooperativas é, de fato, muito extenso, é muito importante, talvez e muito provavelmente mais importante do que os senhores tinham em mente, né, dada a complexidade aí né, a profundidade do alcance da LGPD. E o que eu quero dizer é que é algo novo e
talvez essa novidade seja um dos elementos que mais perturbam na LGPD. Na Europa, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, do qual a LGPD se inspira, não impediu a realização de negócios, não obrigou o fechamento de empresas, não obrigou o fechamento de cooperativas, ou seja, é possível sim continuar exercendo o seu papel dentro de um contexto diferente. O que ele obrigou sim é a adequação dessas empresas, a adequação dessas cooperativas e, sobretudo, a mudança de cultura relacionada à forma como as cooperativas enxergam e tratam os dados pessoais dos titulares e dos seus empregados. Então é isso, doutor Rafael. Eu estou à disposição, passo a palavra para você, estou à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tenham relacionadas a esse tema. Para mim, mais uma vez, é sempre um prazer falar para as cooperativas. Fernando, gostaria de te agradecer e parabenizar por uma palestra tão didática e tão direta, né? Porque a nossa intenção aqui como comissão é dar um enfoque prático e, no nosso caso, eu particularmente senti as dores do parto aqui da implantação, né, do programa LGPD, e é realmente isso que acontece, né? Nós percebemos agora na implantação que os sistemas de informação, os ERPs, as integrações, onde esses dados ficam, isso cria uma dor de cabeça profunda, porque você descobre que tem múltiplos servidores com vários dados, já existem processos internos e estratégias de compartilhamento destes dados, de tratamento destes dados, e aí, de repente, você está diante de um beco sem saída, de uma montanha a ser percorrida, porque você tem que praticamente mudar tudo. Tem que mudar a cultura, tem que mudar a estratégia, tem que mudar o sistema. E é curioso também, porque realmente tem muito dado inútil arquivado por aí, né? Você entra na rede, você entra no servidor online, você vê histórico de transações, de cooperados, de 15 anos, de 20 anos. E aí, realmente, como eliminar esses dados? Como dar transparência para o nosso cooperado, para o nosso consumidor, para o nosso fornecedor? Muitas vezes nós nem mesmo sabemos que os dados estão lá, né? Então, essa questão do desafio prático é essencial. Parabéns de novo. Tenho certeza que todos aqui saíram mais enriquecidos com o seu conhecimento sobre privacidade de dados, uma apresentação brilhante, didática, muito clara, né? E eu agradeço ao doutor, em nome da Comissão de Cooperativismo da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, por nos honrar mais uma vez com o seu tempo e com o seu conhecimento. Agradeço a cada um de vocês que se dispôs, que se inscreveu, está aqui acompanhando essa live. Nós esperamos que vocês possam ter extraído algum aprendizado concreto, né? E ficamos à disposição agora para responder perguntas através aqui do nosso canalzinho de Q&A. Ele fica aqui bem no rodapé, bem no meio da nossa página aqui né? E caso alguém tenha uma pergunta, a gente aguarda um minutinho, né? Mas, sem sombra de dúvidas, né? Os nossos temas de hoje sempre serão modernos, né? Veja que o doutor comentou que há 15 anos já existe a regulamentação de proteção de dados na Europa e continua um tema cheio de dúvidas, né? Um tema ainda com muitas obscuridades. Nós temos certeza de que as cooperativas enfrentam também esses pontos obscuros, né? Mas ficou aí o contato do Dr. Fernando, do seu escritório, né? A qual nós aplaudimos, agradecemos aí a Isabela Marques e a Ryan, da equipe de suporte da Secretaria de Comissões do OBSP, por esse evento, né? Temos uma pergunta aqui, né, Dr. Fernando? O Lúcio nos pergunta: qual é a proporção de empresas que passam a utilizar os Privacy Ops para automatizar os seus controles de privacidade? Pergunta bem prática também, né? Bom, vamos lá. É uma boa pergunta, porque ela me
me traz algumas reflexões, tá, relacionadas a esse tema. Vamos lá. Primeiro ponto, e talvez que é o mais importante que eu extraio disso aí, é o seguinte: a proteção de dados pessoais não é software, ok? Proteção de dados pessoais não se resume a ferramentas tecnológicas. Claro que uma ferramenta tecnológica ela tem a sua utilidade relacionada ao fato de facilitar determinada tarefa, mas ela não garante a execução de nenhuma tarefa e praticamente tampouco de um processo de privacidade. Eu desconfio um pouco, desculpa, talvez seja a minha natureza, mas eu desconfio um pouco de ferramentas milagres ou softwares milagres. Tá? Quando eu conheço pessoas que falam, eu vou te vender uma determinada ferramenta ou um software que vai resolver 50% dos seus problemas relacionados à LGPD. Sabe qual que é a minha resposta para isso? É o seguinte: compra então 2 licenças, aí você resolve 100%, você não precisa fazer mais nada, está resolvido. Então, isso para dizer que não é por aí, não é, digamos, ferramenta e software que resolve problemas de privacidade. É muito mais complexo do que isso. Mas, dentro desse contexto, um processo que automatiza algum controle de privacidade, os Privacy Ops que você esteja mencionando, ele muito provavelmente está relacionado ao Lúcio, a cookies, não é isso que você está querendo dizer? São cookies em site internet, navegação de site internet, não é isso? Opção de privacidade? Eu acredito que seja. Security, OneTrust. OneTrust. OneTrust são softwares, as ferramentas de compliance. Tá. Então, sobre esse assunto, eu vou te dar um dado um pouco mais preciso. Eu leciono LGPD para não advogados. Tá? Eu leciono na Fundação Dom Cabral, que é uma escola de business voltada para executivos. E nós fizemos uma pesquisa com grandes empresas dotadas de conselho de administração e etc. e tal, uma pesquisa grande no ano passado, sobre vários aspectos relacionados à proteção de dados. Quem já tinha budget, quem não tinha budget, quem já tinha DPO nomeado, quem não tinha, e etc. E uma das perguntas era justamente se tinha ou se tinham a intenção de adquirir softwares de gestão de privacidade. Praticamente, o percentual que já tem um software, ele é menor do que 10%. Tá? Eu não tenho essa informação agora de cabeça, mas eu sei que ele é menor do que 10%, mas que várias delas, aproximadamente 40%, tinham a intenção de adquirir num futuro relativamente próximo. Essa pesquisa está disponível na internet. Se você buscar a Fundação Dom Cabral Fernando Santiago, seguramente você vai encontrá-la. Tá? Mas é mais complicado entender a ferramenta do que a lei, o comentário dele. De fato, em determinados casos é mesmo. Doutor Fernando, se o doutor me permitir, a nossa cooperativa é uma cooperativa de consumo, então nós somos varejistas, né? Aqui eu integro como advogado, empregado. Uhum. E no varejo, Lúcio, tem sido muito comum o uso do OneTrust, principalmente, né? Porque existe uma grande dificuldade de se criar uma interface com o titular dos dados. Mostrar para ele quais são os dados, o que você faz com eles, permitir que ele revogue parcialmente, né? Mas eu tenho visto um amplo uso dessa ferramenta, mas ela é uma ferramenta um pouco mais cara. Não é para todos. E como o doutor Fernando falou, não existe solução mágica. Ela não resolve o problema da forma que a legislação exige, né? Então, nos testes que eu fiz, por exemplo, ela gera uma série de confirmações, ela vai te fazendo um monte de perguntas, e no final ela não endereça de uma forma estruturada quais são os dados e que você pode revogar. Mas nós vemos, de fato, um amplo uso no varejo, muitas empresas mesmo. Eu arrisco dizer que o nosso setor econômico, eu vi quase que 90%
dessas organizações usando um destes programas de computador, né? Temos uma segunda pergunta, doutor Fernando, do Altamir, tá? Ele pergunta: o responsável pelo programa pode ser um diretor ou precisa ser outro nível de colaborador? Não, excelente pergunta. Eu vou só fazer um comentário aqui sobre essa questão de software. Aí eu particularmente, de todos esses softwares, o que eu já trabalhei e achei mais intuitivo, não estou aqui para fazer propaganda, mas, bom, já que o assunto era esse, chama-se Smart Global Privacy. Tá? Foi o que eu achei mais intuitivo. Os outros eu achei muito complexos, difícil de mexer, difícil de implementar. Tá? Mas, bom, cada um julga, talvez para outras pessoas vai ter facilidade com outras ferramentas e etc. Então, vamos lá. Relacionado a essa pergunta sobre o diretor, pode ser outro nível, outro colaborador e etc. E tal, é uma pergunta muito boa, porque a lei ela não impõe absolutamente nada relacionado ao responsável pelo programa de adequação da LGPD. No projeto de lei da LGPD, havia uma disposição, foi colocada pela medida provisória, falando que o encarregado deveria ter formação jurídica e etc. e tal. Isso foi vetado, justamente para não criar, digamos, uma reserva de mercado para advogados, foi a razão do veto na época. O fato é que não há nem uma caracterização do perfil desse profissional, que seria o DPO, o encarregado e etc., nem uma alusão ao seu lugar na hierarquia. Agora, o que as boas práticas revelam é que tem que ser alguém ou de um nível superior bem elevado ou alguém muito apoiado pelo nível superior muito elevado. Tá? Porque, se não for, simplesmente esquece, não vai acontecer nada. Tá? É muito difícil você implementar um programa de LGPD, é muito difícil. Né, na minha experiência profissional, já adequamos aí, sei lá, quase 200 organizações, e em várias delas eu tive que conversar com o presidente e falar: olha, presidente, se você não bater na mesa aqui e falar que isso é prioridade, as pessoas simplesmente não te atendem. Elas não fazem, ela tem o dia a dia dela, está preocupada com a meta, com o bônus, com a venda, com a ação que ela tem que fazer, com várias outras coisas. Ela não consegue alocar tempo para aquela atividade de adequação, porque também talvez não tenha um incentivo adequado. Né? O que eu mencionei quando eu falei do impacto da LGPD nas cooperativas, questão dos incentivos, de se adotar um programa de incentivo para adequação, é extremamente importante. Então, em vários desses casos, quando eu tive que conversar com o presidente, de fato, bateu na mesa e falou: você para tudo que você está fazendo, isso é a prioridade da cooperativa para que o projeto seja implementado. Então, se a pessoa tem um nível hierárquico relativamente elevado, ela consegue imprimir esse grau de autoridade sobre os demais. Se for alguém que não tem esse nível, e se ela não tiver o apoio de quem tenha, o seu programa simplesmente não vai avançar. Perfeito, doutor Fernando. Muito obrigado aí por endereçar essa pergunta. O que eu tenho de experiência prática também para compartilhar um pouquinho com o encarregado de dados aqui da nossa cooperativa de consumo é que nós testemunhamos vários testes. Então, já foi profissional de TI, já foi profissional da área de finanças e, no final das contas, veio para o advogado. Exatamente em razão do que o professor Fernando acabou de colocar. A regulamentação é sofisticada, a necessidade da compreensão das bases legais para obtenção do consentimento, a revisão dos processos das cláusulas contratuais. Então, é muito mais fácil o profissional que for mais versado em privacidade de dados aprender tecnologia de informação do que o oposto, né? Mas, no final das contas, doutor, é exatamente como você colocou, né? Mais uma vez, se identificou com a pergunta e com a resposta, e nós vemos que são problemas bastante comuns a todas as cooperativas. O Lúcio Mesquita nos faz uma outra pergunta aqui, professor Fernando. Ele pergunta se a GDPR, o White Paper, proíbe conflito de interesses. A ANPD ainda não trata disso?
Olá, mais uma vez, obrigado pela pergunta, Lúcio, é extremamente interessante essa pergunta. Vamos lá. Dentro da Europa, a questão do conflito de interesse não é tão claro, tá? Existem autoridades europeias que entendem, por exemplo, que o responsável do TI, da segurança da informação, não pode ser Data Protection Officer, porque ele estaria se validando ou convalidando atos que ele mesmo praticou. E existem autoridades que já não entendem dessa forma, que entendem que pode sim, que não há conflito de interesse, porque existe uma equipe, que existe, etc., uma série de pessoas distintas. Da mesma forma, sobre o advogado da empresa, que também, pela mesma lógica, também não poderia ser Data Protection Officer, porque ele estaria se auto-auditando de uma certa forma. Tá? E, finalmente, esses são os dois na Europa que são mais suscetíveis à discussão sobre se há conflito de interesse dessas posições ou não. A única delas que é, de fato, consolidado na Europa é que o responsável, isso estou falando em português europeu, o controlador não pode ser Data Protection Officer, ou seja, o diretor de uma empresa não pode ser Data Protection Officer, porque o que ocorre é que, nesses casos, há uma confusão entre a figura do controlador e a figura do Data Protection Officer, que deve ser exercido com independência. Em determinados casos, o Data Protection Officer poderia falar com o controlador, isso que você está fazendo aí é errado. Você não pode fazer dessa forma, você tem que tratar esse dado pessoal de outra forma. E se ele for um diretor que assina pela empresa, por exemplo, essa figura do Data Protection Officer se confunde um pouco com a figura do controlador. Então, seria algo complexo para fins de conflito de interesse. Mas essa é a posição europeia. Tá? Isso em função do GDPR, que são regras distintas da LGPD. Então, um dos grandes erros que eu vejo no Brasil é a importação de conceitos europeus de forma automática. Não se deve importar conceitos europeus de forma automática para o Brasil. A LGPD não é o GDPR, tá? Tem inspirações do GDPR, mas as regras são distintas. Então, isso para te dizer que, hoje em dia, no Brasil, na LGPD, não existe absolutamente nada sobre conflito de interesses relacionados à proteção de dados pessoais. Hoje em dia, eu desconheço alguma posição dessa natureza. O que pode haver é a evolução do tema, notadamente baseado nessas premissas europeias, e cuja ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, se inspira fortemente. Quando você lê o guia sobre a noção de controlador e operador da ANPD, ela traz conceitos que são do GDPR claramente, e se diz claramente, textualmente, que se inspira no GDPR. Determinados conceitos que não existem na LGPD, como controlador conjunto, o controle, coisas dessa natureza. Então, é possível que haja uma evolução? É possível, mas eu acho que vai demorar um pouco. Ainda tem muito trabalho pela frente antes de chegar num elemento dessa natureza. Fantástico. Bom, acho que se encerraram nossas perguntas. Né? Nós poderíamos ficar aqui conversando por umas 3, 4 horas, né, doutor Fernando? Em razão do seu profundo conhecimento teórico e prático, a clareza das suas palavras e como exprime o pensamento, torna o tema simples de ouvir, né? E a gente sabe que é desafiador compreender e aplicar privacidade de dados. Mais uma vez, eu agradeço, então, aos nossos participantes inscritos, à Secretaria das Comissões, nosso presidente, doutor Luiz Augusto, ao doutor Fernando, ao sistema OCESP, que nos apoiou, né? E cada uma das pessoas que nos prestigiaram aí com o nosso evento e as perguntas, né? Todos eu desejo uma boa noite e uma ótima semana. Muito obrigado, até a próxima.